Mais um tema do dia na relação do 00. O meu nome é Renato Soares e esta sexta-feira temos connosco o Luís Rocha Rodrigues, diretor de informação do 00, para analisar a derrota do Futebol Clube do Porto perante o Inter Miami e a possível continuidade ou não de Martin Anselmi como técnico do clube azul e branco. Luís, começo por te perguntar como é que se explica a derrota da equipa portista perante a turma de Lionel Messi. É uma derrota completamente inesperada e é uma derrota que, enfim, vi várias opiniões no final do jogo e já hoje. Portanto, há a teoria de que o Porto podia ter quase resolvido a coisa na primeira parte, o que não comungo, até porque antes daqueles últimos 10, 15 minutos em que o Porto realmente tem 3 boas oportunidades para dilatar o marcador, já o Inter Miami também tinha tido oportunidades e até quase que diria que o Cláudio Ramos sai da primeira parte como o melhor em campo. E depois aquele apagão, não que estivesse a haver muita claridade, mas aquele apagão no início da segunda parte, que é difícil de explicar perante uma equipa que joga a um ritmo tão baixo. Ok que há atenuantes, ok que Messi até a 10% é Messi e é um craque e marca golos como aquele que nós vimos, mas depois tudo o resto, quer dizer, vários outros jogadores em fim de linha e que estão claramente em velocidade de cruzeiro, como Suárez ou Busquets, vários jogadores completamente desconhecidos. Um jogador que sobressai, Segovia, jogava no Casa Pia, obviamente com todo o respeito, mas para se perceber aqui o nível, portanto, não podemos olhar para este jogo e dissociar deste adversário, mesmo havendo o Messi. Portanto, há demasiadas incapacidades do Porto. Volta a haver muita incapacidade na reação a um momento adverso e acho que esse é o ponto mais preocupante. Já vamos falar mais à frente de Martin Anselmi, mas para mim acho que o ponto mais preocupante deste Porto é a forma como a equipa não consegue lidar numa adversidade. E isto vai-se perpetuando cada vez mais e as competições vão passando. E neste caso parece-me que o Porto praticamente hipotecou as suas hipóteses, também já falaremos disso. Mas olhando para o jogo, percebi o que é que Anselmi quis dizer no final em termos táticos, não que concorde, mas fica-me mais uma vez a sensação de, ok, está-me a querer dizer que percebeu, ok, que foi tarde, mas isso diz pouco em termos de capacidade do Porto de se poder impor perante uma equipa que era manifestamente inferior. Acho que o Porto volta a fazer uma exibição muito sofrida, mas neste caso com a benesse de marcar muito cedo. E, portanto, isso é um ponto totalmente a favor e que teria que dar para a tranquilidade da equipa. Não tem essa tranquilidade nos momentos seguintes. Não tem, obviamente, a tranquilidade depois de serenar, colocar ordem na casa e ir para a última meia hora tentar ganhar o jogo ou tentar pelo menos empatar. Portanto, demasiada pouca coesão, a equipa volta a não ser consistente. E ainda um pormenor, o Porto entra para a segunda parte claramente mais expectante, a dar bola ao Inter Miami, e aqui eu diria mesmo que é dar bola, porque se o Inter Miami quisesse ir atrás da bola e o Porto a quisesse ter, eu acho que o Porto conseguia ter esse domínio, e o Inter Miami não ia ter pernas para ir atrás dessa bola, portanto foi algo, digamos que, estava a falar a palavra, premeditado, precisamente, por parte do Porto, e depois coloca muitos homens atrás. Mas o colocar muitos homens atrás, uma vez mais, demonstra que por si só não é sinal de segurança defensiva. A forma como o Porto sofre o primeiro golo eu diria, absurda, porque há uma variação para a direita por parte do Busquets, com a bola super lenta, digamos assim, o Porto totalmente posicionado, 5 homens atrás, mais 3 homens logo à frente. A bola entra na combinação do médio com o lateral a uma velocidade muito baixa,
Não é? Não é aquela aceleração do lateral que deixa alguém para trás, não, tudo controlado. E depois há um cruzamento atrasado e não há ninguém, sendo que há 5 homens do Porto, não há ninguém a atacar a bola num timing correto para impedir aquela antecipação de Segovia, que basicamente antecipa-se 5 jogadores. Não é linearmente assim, mas se formos a ver a imagem, há ali 5 figurantes e há um Segovia que vem de trás e que bate a bola. Portanto, uma série de sinais, outra vez, muito preocupantes, em que o Porto volta, e neste caso, quando tinha tudo na mão para poder fazer um jogo tranquilo e para poder ganhar o jogo. De uma forma muito direta, eu vou-te pedir para insistir nisto, quão improvável e humilhante até é esta derrota do Futebol Clube do Porto. Sim, é de facto humilhante. O nosso Playmaker Stats, em tempo útil, lançou a curiosidade de que é a primeira vez na história que uma equipa europeia perde contra uma equipa que não da CONMEBOL. Ou seja, da CONCACAF, da Ásia, de África e por aí fora. Portanto, de todos os outros continentes, é a primeira vez que uma equipa da Europa perde. Atenção, não há assim tantos jogos quanto isso. Na história é altamente improvável eles cruzarem-se. Em mundiais clubes, sim, mas pouco mais. Há 26 ocasiões. Mas uma equipa europeia nunca aconteceu isto. Eu volto a trazer Messi para atenuar 5%, mas não acho que não há forma de atenuar muito mais do que isso, porque Messi também está num contexto que é festivo, não é competitivo. A MLS não é propriamente uma competição que exija de Messi muita coisa, ou que qualquer jogador do Inter Miami. O Inter Miami nem sequer tinha capacidade da via desportiva para estar neste Mundial de Clubes. Não é? Esteve por convite, aqui por, digamos que um arranjo que foi conveniente. E é nesta realidade que enquadramos o Porto a já ter passado a sua etapa mais complicada na teoria, que era o Palmeiras, sem dúvida, e falámos disso até no ataque rápido, em que o Palmeiras, pelo momento em que está, até teve condições para ser superior ao Porto. Agora, frente a Inter Miami e frente ao Al-Ahly, a obrigação do Porto era claramente ganhar os jogos. E volta a não acontecer isso. Acho que mesmo havendo Messi, é de facto de um nível atroz, que nesta altura anda-se a debater muito a questão dos europeus contra sul-americanos. Nem quero ir tanto por aí, mas até gostava de ir mais por outro ponto, que é, além da humilhação teórica, não é, de perder contra uma equipa de um nível futebolístico muito inferior, o Porto, que não vai à Liga dos Campeões, que tinha aqui um grupo acessível para passar, nem sequer aproveita este momento para enriquecer os cofres. Toda a gente sabe que a situação do Porto não é a melhor em termos financeiros. Toda a gente olhava para este Mundial de Clubes do ponto de vista de futebol do Porto para conseguir enriquecer aqui um bolo e até, se calhar, evitar uma venda adicional que se calhar vai ter que fazer indo mais à frente, ganhando por vitória. Eu recordo que é 1,7 milhões de euros por cada vitória. Há o prémio de apuramento, de passagem. E neste caso até o Porto, depois viríamos a saber mais tarde, o PSG perdeu contra o Botafogo, que muito provavelmente vai ser o primeiro do grupo B, e o Porto, ficando em segundo lugar, podia evitar o PSG ou o Atlético de Madrid. Mas, além da parte da humilhação, há a parte do desaproveitamento financeiro que vai trazer outra vez consequências para o Porto, neste caso para o Porto de Vilas Boas. E na sequência disso mesmo, matematicamente, que hipóteses reais tem o Futebol Clube do Porto de passar? Eu diria que não vou dizer praticamente impossível, porque há cenário para isso, mas acho que é altamente improvável e eu, sinceramente, no caso de André Vilas Boas, acho que antecipava já o definir o que vem aí a seguir. Portanto, não acredito, sinceramente, que vá acontecer a consolidação de resultados para o Porto passar. O Porto precisa para não estar a fazer muitas contas, precisa de ganhar por 2 e precisa de que o Inter ganhe ao Palmeiras, o que também me parece altamente improvável de acontecer. Portanto, Palmeiras, em condições normais, é melhor que o Inter Miami pode ganhar, quanto muito o Inter Miami conseguirá um empate. E, portanto, sendo que o empate chega para as duas. Chega para as duas, precisamente. Portanto,
por mais que o Porto possa fazer contra o Al-Ahly, e isso ainda é outro caso adicional, é que este Porto sujeita-se a não conseguir ganhar também ao Al-Ahly, que é um Al-Ahly deficitário, nesta altura. Portanto, eu acho que a noite de São João vai ser a última do Porto nos Estados Unidos, e isto é de facto preocupante. Pode não acontecer, oxalá, para o bem do Porto e para o bem do futebol português, que não está propriamente a ter aqui uma representação muito feliz neste Mundial de Clubes, mas o cenário é realmente negro e altamente improvável de ainda vermos o Porto a passar. E não continuando em prova, Martin Anselmi tem condições para continuar como treinador do Futebol Clube do Porto? A resposta tem que ser dada por André Vilas-Boas. Portanto, por mais que cada um de nós tenha a sua opinião, tem que ser dada por Vilas-Boas. Eu acho que é a hora certa, é o momento outra vez de André Vilas-Boas. André Vilas-Boas assume um cargo que durante 40 anos foi de alguém que, em conceito, segurava treinadores. Em conceito, ia com o treinador até ao fim. Portanto, da Costa foi muito raro o caso em que se divorciou de um treinador. E, portanto, há essa cultura de acreditar nas ideias, de manter pulso firme com o treinador. Só que eu, sinceramente, acho que há aqui muitos dados preocupantes. Há pouco estávamos a falar da incapacidade de reagir em momentos adversos. E o Porto já pôde, se nós até ao final do campeonato, excetuando a participação na Liga Europa, enfim, que a queda até nem foi nada humilhante, portanto, nem é por aí, até foi algo polémica, como sabemos. Mas se até ao final do campeonato o Porto indo muito atrás e já não tendo praticamente nada para lutar, podia ter aqui uma carga emocional negativa nos jogadores, não digo negativa, mas digo de menor entusiasmo, não é? Já não havia muito para onde se agarrar, aqueles últimos 2 meses foram um bocadinho penosos, ok, futebolisticamente podia-se trabalhou-se alguns aspectos para tentar consolidar este sistema e as ideias de Martin Anselmi, mas percebe-se que os jogadores não queriam estar radiantes a jogar futebolisticamente porque já não tinham o título para o qual lutar. Agora, esta competição começa do zero, o Porto tem boas hipóteses no plano teórico e no plano prático para poder passar o grupo e para poder fazer uma gracinha neste Mundial de Clubes. E, começando do zero, havendo essa possibilidade de adrenalina muito mais acima, muito mais no máximo, por parte dos jogadores, não vemos isso. Continuamos a ver aqui um marasmo, continuamos a ver a tal incapacidade de reagir a momentos adversos. Permita uma brincadeira, já não vemos Samu a chorar, mas quase, não é? Vemos os jogadores a terem, quando as coisas não estão a correr bem, a terem um bocado de medo de pegar na bola. Quando a pegam também vemos situações, ainda há pouco estávamos aqui a falar em off, aquela situação do Fábio Vieira nos descontos, enfim, coitado do Fábio Vieira, não é? Mas faz aquela situação, aquela maldade ao Messi e logo a seguir faz um passe estapafúrdio, e acho que é o exemplo também do desnorte. Começa a ser difícil perceber que os jogadores tenham efetivamente uma real conexão com as ideias de Martin Anselmi, ou que haja uma margem de timing aceitável para que essas ideias sejam de facto assimiladas e para que o Porto possa jogar a Anselmi. Porque já se percebeu uma coisa: Anselmi não vai jogar a Porto. Anselmi vai jogar a Anselmi. E por isso a equipa tem que jogar a Anselmi e as coisas têm que correr bem. E sinceramente esta ligação não me parece que esteja a existir. Agora, não acompanho diariamente o trabalho de Anselmi, não acompanho as reuniões, não sei o que é que está prometido também a Anselmi para a próxima época. Agora, com este formato, eu acho que vai ser muito complicado o Porto ter sucesso, este formato de este treinador com estes jogadores para este sistema. Acho muito difícil. Não sei se Anselmi já tem aí apalavrado que vai ter 3, 4, 5 jogadores. Não vou dizer que custem muito dinheiro, vou dizer que sejam peças-chave para o seu sistema, que o Porto não tem ali muitas debilidades. Acho difícil que isso esteja em cima da mesa. E, portanto, André Vilas-Boas tem que assumir.
O Porto não joga a Supertaça, o Porto só vai para a competição, salvo erro, à volta de dia 8 de agosto, é o primeiro jogo oficial. Provavelmente, se o Porto sair agora da competição, ainda vai poder gozar uma ou 2 semanas de férias, para depois, no início de julho, se poder dedicar ao arranque da temporada. Portanto, vai haver aqui a hipótese outra vez de um reset, mas já houve um reset e as coisas não me parece que tenham melhorado significativamente. E eu temo que este novo reset não seja suficiente para que todos venham de cabeça limpa e de mãos dadas, de uma forma firme, não é de mãos dadas. Nós na escola muitas vezes dávamos as mãos porque tínhamos que dar aos colegas de lado, mas quando jogávamos futebol nas equipas, dávamos as mãos a sério e eu acho que falta um bocadinho isso ao Porto e os sinais realmente são preocupantes. Para terminar, pedia-te aqui um exercício, saindo do Anselmi, que treinadores estão disponíveis no mercado? Sim. Há dois nomes disponíveis no mercado que são tentadores, mas parecem-me um bocado irrealistas, quer do ponto de vista financeiro, quer do ponto de vista de conceito com os ideais do clube. Portanto, estou a falar de Sérgio Conceição e estou a falar de Jorge Jesus. Eu acho que seriam 2 treinadores que, do ponto de vista de colocar a equipa a jogar futebol, não tenho dúvidas nenhumas que a equipa estaria noutro patamar. Só que depois há tudo o resto, e toda a ligação com a estrutura, e sabendo nós que são 2 treinadores que não se ficam pelo seu trabalho com a equipa, pelo seu trabalho no campo, portanto, parece-me que são 2 nomes que tenho que os lançar aqui, mas que são 2 nomes algo irrealistas para a realidade do Porto. E, portanto, não há, assim, de cabeça, um nome livre no mercado que venha romper e que seja inequívoco para todos. Há um nome que está ocupado e que, uma vez mais, também do ponto de vista financeiro, parece-me complicado, mas o chamamento para casa podia ser decisivo. Falo de Abel Ferreira, uma vez mais. Eu continuo a achar que é um treinador que pode fazer muito sentido no Porto, vendo de fora, como é evidente. Mas depois também há um aspecto muito importante, que é a Zubizarreta, é André Vilas-Boas, claro. Esse conhecimento de futebol, esse querer romper também com o passado, esse olhar muito para o mercado internacional, e aí nem sequer me vou atrever, porque há muitos nomes possíveis, mas uma vez mais será uma cartada que pode trazer um bocadinho mais de risco. E aqui o André Vilas-Boas já teve 2 cartadas. Se tiver que ir uma terceira cartada, parece-me que, entre aspas, não pode falhar. E está a ficar realmente apertado para o Presidente do Porto. Obrigado, Luís. Obrigado por terem assistido. Dizer ainda que hoje vamos ter mais uma live de Mercado Flash, onde podem descobrir todas as novidades desta janela de transferências. O tema do dia está disponível de segunda a sexta-feira e não se esqueçam de seguir as redes sociais do 00.